Amém, pela família de Deus. Irmãos, vamos orar e abençoar uns aos outros. Amém. Ore pelo que está do seu lado, pequenos grupos de 2 ou de 3. Mas ore abençoando um ao outro, amém? Senhor Jesus. Estou longe do Amém, Senhor mas Jesus. homem. Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia pela família. Ficou bom, Sérgio. Tá vendo aqui, ó. Tá vendo? Aleluia. Oh, amém, Senhor pela Jesus. família de Deus. Aleluia. Há uma família aqui na terra. Amém. Oh, Senhor. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor, obrigado, Senhor, por ter nos reunido nessa noite. Amém. Obrigado, Pai, por ter nos colocado nessa família tão maravilhosa. Por ter nos mostrado a igreja. Esse mistério que estiver oculto dos séculos das gerações. Pai, nós abençoamos cada um aqui nessa noite. Amém. Derrama o teu Espírito. Amém. Liberta-nos mais ainda. Amém. Salva-nos mais um pouco nessa noite. Amém. Senhor, queremos ter uma vida para Ti. Amém. Uma vida que sirva ao Senhor. Amém. Uma vida que Te expresse. Oh, Senhor Jesus, declaramos que Tu és a nossa alegria, que Tu és a nossa força, que Tu és tudo para nós. Amém. Aleluia. Amém. Tá bom. Podem sentar. Agora aí, deixa ele ver se senta mais já. Acho que não tá bom. Amém. Aleluia. Senhor Jesus. Oh, Senhor. Amém. Nós já estamos muito próximos de encerrar 2018. Sim. E estamos muito gratos ao Senhor porque todo o nosso planejamento que nós fizemos para esse 2018 está sendo executado. Amém. Para a glória e honra do Senhor. O Senhor acrescentou novos irmãos no distrito. Alcançamos irmãos em todos os bairros do nosso distrito. Estão lembrados daquele mapa, né? Os bairros da Zona Oeste, que compreende o distrito Zona Oeste. Todos os bairros hoje nós já temos irmãos reunindo firme na igreja. Também graças ao Senhor, esse ano também nós queríamos aumentar 4 grupos familiares, mas conseguimos aumentar até agora 2, tá certo? Pelo menos já está tendo reuniões regularmente nesses bairros também. Apesar de algum bairro ir ajudar, mas graças ao Senhor tem ocorrido reuniões na semana da igreja nesses outros bairros. Um dos bairros, Felipe Camarão, está sólido, e agora também começou a ter reuniões do Bom Pastor, não é? E isso nós encorajamos que se mantenha essas reuniões para que Deus ali, os vizinhos possam ser alcançados, outras pessoas alcançadas, para ouvir e receber a palavra de Deus. Aleluia. E, irmãos, eu queria compartilhar rapidamente com vocês esse sentimento que Diego expôs, da alegria, da felicidade, de estarmos na vida da igreja, tendo um viver tão saudável, não é? Tão saudável. E hoje, nós temos essa reunião que, por alguns motivos, às vezes a gente deixou de ter, que era todos os meses, onde nós temos essa comunhão de coordenação, mas devido a alguns meses atrás, as nossas ocupações, várias programações também da igreja, e isso não foi possível ter, mas graças ao Senhor tivemos hoje. E eu queria falar rapidamente alguns pontos sobre a igreja. Você sabe, a igreja é o reino dos céus aqui na terra. Quando ali em Gênesis, Deus, né, o homem perdeu aquela esfera, foi expulso devido à sua desobediência, e o pecado entrou no homem e o danificou.
danificou esse homem completamente, tá? Então, o corpo do homem passou a se tornar carne do pecado, uma coisa maligna. A alma do homem passou a ser rebelde contra Deus. Não é fácil assimilar Deus com a mente, não é? Ele desaprova ter Deus, desaprova Deus. E o espírito humano, que é o órgão mais interior e profundo, foi mortificado. Então, o ser tripartido do homem, ele foi completamente danificado e arruinado. Eu e você nos tornamos plenamente danificados. Um irmão, acho que a semana passada me perguntou: irmão, por que é tão difícil? Porque você, não é? Deus fez você perfeito para viver eternamente, adorando e servindo a Ele. Mas quando o pecado foi introjetado na carne do homem, e passou a habitar na carne, e passou a controlar, e a alma se tornou rebelde, e desaprova ter Deus, e o Espírito, que é um órgão para contatar e ter comunhão com Deus, foi anulado. Aí agora Deus preparou a salvação, nos salva, gera então esse conflito, porque você tem duas vidas para viver em um só viver. Então fica extremamente difícil você viver essa vida, né? Mas graças ao Senhor nós podemos nos voltar ao Espírito. Amém. Né? Nós podemos nos voltar a Ele. Ele preparou a salvação, e essa salvação de Deus, ela é completa e perfeita e poderosa, e que nos liberta, traz-nos a libertação, traz-nos, não é, uma salvação, e a vida que nós recebemos é uma vida poderosa. E mais ainda, aí Ele nos colocou novamente em um ambiente. Vocês sabem, lá em Gênesis, o acesso à árvore da vida não foi fechado, né? Com querubins, com espadas flamejantes. Mas quando você chega no Novo Testamento, em João 15, a árvore da vida está ali ou não? Acessível de novo. Amém. Em João 15, Jesus fala: eu sou a videira verdadeira. Amém. Vocês estão vendo a árvore da vida novamente sendo acessível ao homem? Você jamais poderia tocar na árvore da vida, mas agora em Cristo eu e você podemos. E onde está a árvore da vida? No jardim do Éden, no jardim de Deus. E o que é esse jardim de Deus hoje na terra? A igreja. Está vendo? Quando você chega na Nova Jerusalém, o que você tem lá? A árvore da vida novamente. E ela desce do cume do monte em forma de espiral, que está em todos os lados, e o rio também corre lá. Lá no Éden você tinha o rio da água da vida e a árvore da vida. Agora, no Novo Testamento, Cristo veio, a árvore da vida veio, e o rio da água da vida também. Onde está o rio da água da vida, irmão Norberto? Do seu lado fluiu sangue e água. E ele disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água da vida. Aonde está esse rio? Você tem acesso a ele ou não? Amém. Tem acesso à árvore da vida ou não? Amém. Em Cristo, fora de Cristo, eu e você estamos condenados. Temos que permanecer em Cristo, temos que nos voltar a Cristo, temos que experimentar Cristo, viver nesse novo homem que é Cristo. Amém. Quando você chega na Nova Jerusalém, em Apocalipse, você tem a árvore da vida e o rio da água da vida. Não é maravilhoso? Mas eu não quero falar sobre a Nova Jerusalém, tá? Apesar de nós, em tempos atrás, já estudarmos profundamente isso. Mas nosso foco hoje é a vida da igreja, que nos prepara para a próxima era, que é a era do reino. Depois do reino milenar, o reino messiânico, aí sim você tem a Nova Jerusalém. Ok? Que a Nova Jerusalém é um fato consumado.
Mas o reino é um prêmio para quem correr bem essa carreira hoje. Na Nova Jerusalém, eu e você vamos estar lá. Tá certo? Ou sendo vencedor hoje, ou não, mas depois do milênio, nós vamos estar lá, vamos compor a Nova Jerusalém. Mas o reino não. Por isso que o reino para nós é um prêmio para ser dado àqueles que correram bem a sua carreira hoje, na presente era. Amém. Entendeu agora a diferença? Bom, amados, eu quero frisar esse aspecto. A igreja, olha só, a igreja é algo extremamente grandioso. Nós, infelizmente, desde criança, aprendemos a igreja, e olhávamos a prédios, e a igreja. Mas a igreja é algo muito, muito, muito superior ao seu conceito que você tem de igreja. A igreja é o corpo de Cristo aqui na terra. Quando Cristo estava aqui na terra, em pessoa, com a sua humanidade, ele não tinha um corpo, o seu corpo físico, mas esse corpo físico dele, ele foi à cruz para cumprir a redenção por nós. Depois que ele morre e ressuscita, torna-se o Espírito que dá a vida, entra nos discípulos, entra em nós, e agora ele produziu o seu corpo místico, que é a igreja. Agora, você é o quê? É um membro de Cristo, do corpo de Cristo. O corpo ampliado, o corpo aumentado de Cristo é a igreja. Por isso, irmãos, nós devemos amar e valorizar o que é a igreja. Eu vou lhes falar, a igreja como o reino dos céus, eu queria só frisar para vocês. Em Mateus capítulo 13, há várias parábolas sobre o reino, sobre a igreja, sobre o reino, não é? Há 7 parábolas sobre o reino dos céus. Jesus sempre fala, o reino dos céus é semelhante, aí a primeira parábola, a um homem que saiu semeando uma semente. O reino dos céus é uma semente que foi semeada nos nossos corações. Depois ele fala, o reino dos céus, né? Depois ele fala de um grão de mostarda, versículo 31, outra parábola. Ora, outra parábola lhes propôs Jesus, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é na verdade a menor de todas as sementes, e crescida, aí esse grão de mostarda se tornou anormal, ela é maior do que as hortaliças, e aí esse grão de mostarda se fez uma árvore, de modo que as aves dos céus nem ameacem nos seus ramos. Eu não vou discorrer sobre esses pontos, nenhum aqui, eu só estou citando rápido. Essas 4 primeiras parábolas, aonde Jesus estava? Na praia de cima do barco. Ele estava em público falando. Aí depois ele fala da parábola do fermento, que uma mulher escondeu em 3 medidas de farinha, escondeu o fermento, uma porção de fermento em 3 medidas de farinha. E aí levedou a massa. Isso também é anormal. Não é positivo. Porque fermento na Bíblia tipifica pecado. Eu não vou tecer aqui, para vocês terem ideias. Isso são doutrinas, ensinamentos de homens, ensinamentos de demônios até. Esse é o fermento que ela esconde no meio da massa pura que é a igreja. Depois você tem a parábola do joio, que o inimigo semeou um joio quando o Senhor semeou o trigo, e o joio cresceu, e aí ele explica isso. Agora eu queria chamar a atenção para vocês, para esse ponto.
Versículo 36. Despedindo ele as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se ele a seus discípulos disseram, explica-nos a parábola do joio. Aí tudo bem, ele vai explicar. Depois, versículo, ainda no capítulo 13, versículo 10, vamos voltar para o versículo 10. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Senhor, por que lhes falas por parábolas? Por que você não é claro? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvirei com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Vamos ler juntos aqui? Bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Aí nós lemos o versículo 36, né? Jesus despediu a multidão e foi para casa. Essas parábolas, dentro do contexto histórico, se representam toda a cristandade hoje. Tudo o que acontece no mundo cristão hoje, essas primeiras 4 parábolas, são fatos, é histórico. Você vê fermento sendo introduzido. Eu não vou citar, mas, por exemplo, há inúmeros fermentos terríveis no meio dos cristãos. Se você pegar e ligar essas parábolas com as cartas das 7 igrejas, lá em Apocalipse, você vai ver que cada uma dessas corresponde a uma igreja. Esse fermento que a mulher escondeu em 3 milhas de farinha, a igreja, tá certo? A igreja de Tiatira, que lá nos é dito que ela traz os ensinamentos profundos de Satanás. Está vendo? Fermento. No meio do cristianismo, há fermento, coisas malignas, coisas que desviam as pessoas da fé em Cristo. Eu não vou desenvolver, mas aqui eu quero chamar a atenção, versículo 36. Ele entrou, foi para casa. E chegando então os discípulos perguntavam para ele, para pedir explicação sobre a parábola. No versículo 10 nós lemos que ele falou por parábola, mas para vós é dado o entendimento. E aonde ele dá esse entendimento? Na casa. Aí ele fala mais 3 parábolas, na verdade, só quero tocar em 2. Que essas 2 parábolas falam do tesouro escondido e da pérola. Esse tesouro que aquele homem comprou um campo e viu que tinha um tesouro, enterrou no campo. Sabe o que isso significa? Que esse mistério que é a igreja, o reino dos céus, as pessoas aí fora no mundo, elas não conseguem ver nem entender. Somente aqueles a quem Deus já pré-ordenou, que Deus já predestinou desde os tempos eternos, na época certa, Deus chama e lhes revela os mistérios do reino dos céus. Revelou para você? Amém. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Eu quero concluir os textos que eu queria ler e depois dar um breve encorajamento. Efésios versículo 1:9, olha só,
desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito ou bom prazer que propusera em Cristo. Amados irmãos e irmãs, aqui há um mistério que Deus não revelou no Velho Testamento. Durante séculos e séculos, esse mistério ficou oculto. Isso é grande ou não é? Olha o capítulo 3, versículo 3. Pois, segundo uma revelação, isso é Paulo falando, me foi dado conhecer o quê? O mistério, conforme escrevi resumidamente. Irmãos e irmãs, há um mistério nesse universo. A que mistério é esse que ele está se referindo? O mistério da economia dele, e dentro da economia dele, dentro do projeto de Deus, ele produziu a igreja. Amém. E a igreja é o reino dos céus. Amém. Hoje na terra. Aquilo que Adão perdeu lá, que Deus perdeu, porque o inimigo danificou o homem, ele agora, por meio do evangelho, salva pessoas e produz o reino dos céus hoje. Amém. Então aonde você está? Na igreja. E o que é a igreja? É o reino dos céus. Amém. A realidade do reino dos céus. Amém. E na igreja, vivendo nesse ambiente, entregue a sua vida. Amém. E sirva ao Senhor. Amém. Com alegria. Amém. Porque nós estamos no maior negócio desse universo. Esse é o negócio de Deus, é um mistério que durante séculos e séculos ficou oculto de todas as gerações, mas nesse tempo Deus revelou por meio dos seus santos apóstolos. Amém? A igreja é a realidade do reino dos céus. Quando Cristo vier, esse reino terá a sua manifestação, ou seja, se tornará visível e ele dominará sobre todas as ações daqui na terra e você vai governar com Cristo. Amém. Mas você pode governar com Cristo ou você pode entrar numa disciplina dispensacional com Cristo lá na frente. Aí você escolhe. Aí isso vai depender da sua vida hoje, da sua consagração hoje, de você entender e ser desvendado para você os mistérios que estavam ocultos dos séculos e das gerações. Você vibra ou não vibra? Quando Jesus fala lá em Mateus 13 que nós lemos, a vós outro foi dado conhecer o mistério. Amém. Você não se sente privilegiado? Amém. Irmãos, você se sente privilegiado? Amém. Irmãos, vocês, o que acham? Amém. A você foi dado conhecer o mistério de Deus. Deus. O mundo conhece? O mundo conhece? Os repórter ou os caras que, como é que é? Que fazem pequenos textos nas revistas, nos jornais, os colunistas que escrevem sobre N coisas, eles conhecem o mistério? Mas você conhece? Amém. A Veja desvenda esse mistério? A super interessante falando do reino vai desvendar esse mistério? Não. A TV Globo fala desse mistério? Ela não sabe nem o que é. Mas a vós outros é dado conhecer. Amém. Por que você está aqui nessa terra hoje? Por que você vive a vida da igreja hoje? Porque a você é um bem-aventurado, porque Deus te trouxe para revelar o mistério dele. Aleluia. Então o que nós estamos fazendo? Para que tanta reunião? Porque nós vivemos intensamente a vida da igreja. Amém. Porque essa é a vontade de Deus. Aleluia. Esse é o ambiente que Deus me colocou. Amém. E o que eu faço aqui? Sirvo ao Senhor. É maravilhoso ou não? Eu amo estar nos grupos familiares durante a semana. Amo pregar o evangelho. Amo ir visitar pessoas, casas de pessoas. Os irmãos me chamam, vamos lá visitar a pessoa. Ou eu contato uma pessoa na rua, procuro abrir a casa dele, falo do Senhor para ele. Eu amo. Porque eu estou vivendo essa realidade do reino do céu. Eu passo o dia todinho brincando, cantando. Eu sou um homem extremamente feliz. Verdade. Feliz mesmo.
irmãos para ir trabalhar comigo, é o dia inteiro, sabe? Na alegria. Só alegria. Só alegria. Problemas. E tem problemas? Como a gente cantou, tem problema, não tem? Hoje estava chegando pinto na minha granja, quase 40 mil pintinhos, nasceram ontem de tarde, e tinha que chegar hoje lá. Pá, torou uma linha, pá, caiu em cima da lona, só não despencou tudo, porque os cabos de aço que tem, seguraram. Ixi, e agora? Os pintos chegaram, e eu estava lá, arrumando a linha, e ficou perfeito. Levei um irmão comigo, irmão, eu vim aqui na sua casa para você me ajudar, vamos lá? Amém, vamos. E o nome dele é José. Oh, ainda bem que eu encontrei o José, é carpinteiro, sabe fazer o serviço. Fez um serviço perfeito, terminamos agora de 5 e pouco da tarde. Tem problema? Tem. Mas estávamos lá, desfrutando, invocando, servindo, corrigindo o que o diabo quis derrubar, mas ele se torou todo. Na alegria. Aí eu gritava: rapaz, José, é por isso que Jesus aprendeu a fazer tamborete. Irmãos, como viver a vida da igreja? Vamos viver intensamente a vida da igreja? Amém. A nossa vida, a esfera, eu fico admirado com aqueles versículos que falam que Cristo nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Um reino não é uma esfera? Sim. Onde há um domínio, onde há um rei. Quando eu vivia no império das trevas, quem me dominava? O pecado. Paulo fala: não reine o pecado em vossos membros mortais. Antes você ofereceu os seus membros para servires ao pecado, mas agora ofereça os seus membros para santificação, para servirem a Deus. Amém, aleluia. Amém. E aí a gente vive nessa esfera. Por isso, olha, quanto mais eu vivo nessa esfera, eu menos sei do que acontece aí fora. Vivo aí fora, sei de coisas, mas eu não estou nem aí, eu não sei explicar como é que eu vivo não, tá? Não dá crédito. Não sei explicar como é que, entendeu? Não sei como é, como é que, eu vejo alguns noticiários, nem muitos noticiários eu vejo, mas não tenho tempo, não tem nada, é sempre a mesma coisa. Alguém que matou, alguém que roubou, alguém que não sei o que, não me interessa dessas coisas. Mas meu negócio é o reino dos céus. Amém. Sabe por quê? Porque nós vamos encontrar Cristo. Aí eu quero encorajar os irmãos para concluir. Vamos viver a vida da igreja intensamente? Amém. Cantar, servir, pregarmos o evangelho, cuidarmos dos outros. E eu quero encorajar os irmãos aqui a terem cuidado uns dos outros. O que eu quero dizer com isso? Aprendam a estudar a palavra e terem comunhão, transmitindo o que Deus tem revelado para vocês. Entendeu? Principalmente nos grupos familiares. Estude o ponto, estude a mensagem que vocês estão lendo, naquele capítulo que vocês estão lendo, desfrute, toque, tá certo? Eu ensinei aqui no grupo familiar, eu até dei de presente para vários que estavam aqui, 3 canetas de cor. É melhor vocês comprarem aqueles gizinhos de cera, tá certo? Uma verde quando você desfruta, olha lá, uma amarela para destacar, e o vermelho quando fala, expõe você, seus pecados. Você pinta ali, você grifa embaixo, marca, estuda, entra. Eu vou lendo, e às vezes uma palavra, às vezes só uma palavra. Senhor, Senhor, eu fico, Senhor, puxa. Ou a frase que diz ali, o Senhor precisa de você. Precisa, eu marco só precisa. Precisa, puxa. Alguém escreveu aqui, precisa de mim. Alguém precisa de mim. Deus precisa de mim. Aí eu chamo a atenção, tá vendo? Tá prestando assim, o Marco? Mudou a nossa vida, né? Quando a gente desfruta assim. Aí, quando você estiver na casa, transmita para os irmãos o que você tem ganho, entendeu? Transmite. Às vezes a gente vai se acostumando com os irmãos e vai tendo a vida, amém, amém. Aí eu vou lá na casa do Fernando vai na minha, amém, Fernando, tudo bom, tá.
e a gente não fala a palavra, eu não transmito algo para Fernando. Isso não é bom. Agora, se eu estiver me constituindo da verdade para ir ajudando a desvendar os mistérios do reino dos céus, eu tenho que ir transmitir. E como eu faço isso, Gilberto? Por me constituir e servir. Então eu queria encorajar todos os irmãos e irmãs, nos grupos familiares, estudem, não façam só um ajuntamento, aqui alegria, irmãos, vem para cá, e tal, e fica conversando, tá certo? Conversem, brinquem, eu faço isso, é importante esse nosso relacionamento, mas tenha algo para transmitir, entendeu o que eu quero dizer? Tenha algo para transmitir ali, algo para falar para os irmãos, tantos irmãos que não têm muito conhecimento da palavra de Deus, precisam da sua ajuda. Amém? Amém? Vamos cuidar uns dos outros? Amém. Então, no nosso distrito, nós estamos chegando ao final. Nós temos algumas coisas do ano. Chegando ao final do ano, amém, amém. Tá certo? E eu creio que nós já passamos dos 100 irmãos aqui no distrito, tá certo? O ano passado nós começamos com 48, terminamos o ano com 96, esse ano começamos com 96 e era para ir para 100 e alguma coisa, eu acho que a gente já atingiu 100 e alguma coisa, né? E começamos o ano passado com 4 grupos familiares, terminamos com 6, esse ano começamos com 6, vamos terminar, até agora estamos em 8, ok? Esperamos a gente consolidar mais. Isso é o avanço do Evangelho. Amém. Vamos lutar? Olha, tá vendo? A irmã nova, tem várias irmãs novas, rostos novos aqui nessa reunião, aqui também, né, que eu não tinha visto ainda, né? Ali do Bom Pastor, né? Olha aí, tá vendo? É do Bom Pastor. Planalto, o Fernando ali do Planalto. O Johnny já tá velho já. O Johnny já tá bem pertinho de começar a ministrar a palavra já. Oh, Johnny não, Johnny também, e Jefferson é parecido. Olha, irmão, vamos nos alegrar e servir ao Senhor? Amém. Eu quero perguntar uma coisa, vocês estão felizes vivendo a vida da igreja? Amém. É bom ou não é bom esse negócio? É maravilhoso. O negócio que Deus deixou pra gente é bom ou não é? Amém. Irmãos, vamos nos edificar, somos a família, e na vida da igreja para os irmãos novos, como corpo de Cristo, apesar de ter irmãos que nos lideram, mas vocês não veem esses irmãos querendo ser os tais. São tudo farinha do mesmo saco. Tá certo? A gente vai também, ó. A Letícia das Quintas. Alecrim, mas é um no grupo das Quintas. É um no grupo das Quintas. Graças ao Senhor. Tá faltando a Mintas Barros, né? Como é que é o bairro aqui? Não. Serra Rosado. Lagoa Nova também já veio um casal, mas ele sumiu. Temos que tentar segurar esse casal. Onde está? Né? Mas, irmãos, graças ao Senhor, vamos cuidar? Sim. Se a vida da igreja, todos nós devemos nos sentir responsáveis para cuidar. É por isso, irmãos, eu quero frisar aqui uma coisa. É por isso que nós temos as reuniões da igreja. Você tem uma reunião do sábado, que é a reunião ministerial, onde nos é ministrada a palavra de Deus. Depois você tem o domingo, que é o dia do Senhor, e aí nós celebramos primeiramente a ceia do Senhor, até que Ele volte. Depois nós temos uma comunhão novamente da palavra, ruminando um pouco os pontos e tal. Mas, durante a semana nós temos os GFCM, que são os grupos familiares de cuidado mútuo. Esses grupos familiares, nós podemos dizer, é a reunião mais básica e extremamente importante. É onde principalmente ocorre a edificação. Amém. Porque na grande reunião se torna muito impessoal, não é? A gente conversa, amém, abraça, a gente já se conhece e vai conhecendo os novos, mas vai embora. Mas durante a semana o grupo é menor e a gente tem uma aproximação maior, tiramos dúvidas, ajudamos, conhecemos as dificuldades às vezes, os problemas que alguns estão passando, e a gente intercede e cuida e apacenta. Então o grupo familiar é essencial. Isso é a estrutura das reuniões
da vida da igreja. Aí nós temos conferências, temos comunhões, algumas comunhões especiais, como comunhões de casais, para uma palavra destinada para casais, uma comunhão para jovens, onde a gente dispensa uma palavra destinada para aquele público. Nós temos uma reunião de evangelização, que é para ocorrer pelo menos uma vez por mês, mas às vezes passa de um mês, mas onde a gente traz nossos parentes, amigos, para terem a oportunidade de ouvir o Evangelho junto conosco. Então nós praticamos isso também, está vendo? Estou dando essas linhas para ajudá-los a terem um entendimento do como viver a vida da igreja aqui na terra. Essas são as definições que o Espírito Santo deu para que nós possamos estar envolvidos nesse negócio. Mas o principal envolvimento eu quero deixar claro, nos grupos familiares. Ali cuide, ensine, falem a palavra. Às vezes tem irmãos novos ali que não sabem muito. Depois da reunião, senta ali, na hora que vai comer um bolo, tomar um suco, ou a sopa, ou sei lá o que, você aproveita e senta e vai conversando, sonda um pouco, você está entendendo? Tem alguma dúvida? E esclarece baseado na verdade. Aí você ensina a verdade para eles, sobre invocar, sobre ler a palavra, sobre reuniões, sobre um pouco a visão da igreja, uma em cada cidade, é o que a gente está praticando, tá certo? É nessas reuniões, irmãos, que ocorre principalmente a edificação. Amém. Amém? Amém. E para concluir, o Diego vai compartilhar alguma coisa mais aqui? Hã? Tem, esse mês eu falei para Diego, está faltando, a semana passada, um item na nossa agenda que nós não praticamos, levar todos os irmãos e irmãs para termos um evento. Aí nós restringimos só os casais. Inicialmente, ainda, eu por mim levava até a juventude também. Aí no dia 30, nós já fechamos uma pousada inteira, com 14 apartamentos, bem novinho, bonito, com piscina e a praia lá na frente. E no dia 30 de novembro nós vamos para essa pousada. Lógico, tem outra pousada que a gente deixou de stand-by, se desse um número maior, a gente passa. E a gente vai na sexta-feira, vamos ficar o sábado e voltamos no domingo. Vamos ter comunhão, tem uma laje, na sexta-noite teremos comunhão, louvor. No sábado a gente come churrasco, tem comunhão. À noite nós vamos fazer um luau, uma fogueira enorme lá na beira da praia e louvarmos ao Senhor. Alguém quer ir? Amém. Os casais aqui que já estão para ir, vão lá. Tá? Então nós já fechamos o hotel, o Diego já ligou e já fechamos o hotel todo. A mulher disse, pronto, fica com vocês aí, tá certo? Só não bote fogo, eu disse, vai cair fogo, mas é do Espírito Santo. E a gente vai nessa comunhão para fechar o nosso cronograma. Somos um? Amém. Amém? Aleluia, Jesus é o Senhor. Louvado seja o Senhor. A gente tem essa comunhão aqui. A gente passou agosto e setembro sem ter ela, né? A última tinha sido em julho. Eu sei que muitos irmãos já estavam com saudade desse momento, porque a gente vai já entregar uns cartõezinhos para o pedido de oração. E antes de eu dar os avisos, gente, sempre quando eu tenho comunhão com o Norberto, eu sempre digo, irmãos, digo, Norberto, meu sentimento é esse. Então o nosso diálogo é sempre de mostrar um sentimento que venha do Espírito, da palavra. Então, irmãos, os nossos diálogos não pode ser só conversa dos assuntos corriqueiros. A gente tem comunhão, a gente conversa sobre os assuntos, mas sempre a gente está em contato, irmão, meu sentimento para a reunião hoje à noite é esse, que a palavra essa semana está falando isso. Então, irmãos, precisa fazer parte do nosso linguajar. Amém? Tem um versículo, um título, vou ler na minha versão aqui, na versão da NAA, Nova Almeida Atualizada, que diz assim, Tito 3, versículo 4 ao 8. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo.
O Espírito que salvou você por meio da graça dele, todos os dias ele está acessível para te renovar e para te regenerar. Amém? Se você tocar nesse Senhor todos os dias, você será renovado, querido irmão e querida irmã. Cabe a você querer se renovar. Mas se todos os dias, irmãos, você tem oportunidade de reunir, você tem um grupo familiar, você tem as oportunidades, não despreze as oportunidades de reunir, porque é por meio delas que você será mais salvo e mais salva todos os dias. Não despreze as reuniões. Não deixemos de congregar. Estejamos juntos o máximo de tempo possível. Tem um monte de coisa me aguardando do trabalho, mas vai me aguardar e na hora devida eu vou fazer, porque eu não abro mão de estar com os irmãos. Cabe a você colocar prioridades diante de Deus, e o Pai em secreto ele vai honrar você. Que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graças, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Esse é o versículo que eu queria tocar. Fiel é esta palavra, e quero que você fale ousadamente a respeito destas coisas, para que os que creem em Deus, tem alguém que crê em Deus aqui? Se empenhe nas práticas de boas obras. Você todos os dias precisa se empenhar, demandar tempo, esforço, dedicação e recurso em prol da obra de Deus. Estas coisas, essa é a última frase do versículo, estas coisas são excelentes. O mundo busca excelência no atendimento, no produto, na forma de fazer, um monte de coisa, mas a coisa mais excelente que Deus preza é de nós termos um viver de consagração diante dele. Amém. E não só excelentes, elas são proveitosas. E eu vou dizer para você, como profecia mesmo, para você tomar posse. Irmãos, nosso sucesso material, financeiro, sentimental, familiar, ele está totalmente ligado e dependente do quanto nós nos dedicamos a essa prática das boas obras. Quer ser feliz? Quer ser imensamente feliz? Se empenhe pelas obras de Deus. Você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida, muito mais do que você pede e muito mais do que você pensa. Tem limitações financeiras? Tem situações de emprego? Creia, irmãos, ande na contramão do mundo. Em vez de entrar no desespero e preocupação, se dedique a servir na casa de Deus. Amém. E assim encher da sua palavra, que Ele vai tornar fartos os seus celeiros. Quem crê nisso? Amém. Irmãos, eu tenho irmãos do nosso meio que estão desempregados, mas chega no domingo aqui, estão alegres, exercitando o Espírito. Mas dia, menos dia, os celeiros vão estar fartos, irmãos. Sabe por quê? Não sou eu que estou dizendo, é o Senhor na sua palavra, e fiel é esta palavra. Estas coisas são excelentes e proveitosas, não só para algumas, olha para que ele diz, para todas as pessoas. Excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Eu quero me encorajar, querido irmão, querida irmã, jovens que estão aqui, não desprezem reuniões de grupo familiar. Outro dia eu liguei para a irmã Zilma, que eu estava impossibilitado de ir, aquilo me chateou. Irmã, infelizmente não consigo ir para a reunião hoje. Qual é o sentimento que vem no seu coração quando você falta uma reunião? Quanto ela vale para você? Ela é só mais uma ou ela é a reunião? Então que esse sentimento nos consuma. Senhor, o meu prazer está junto com aqueles que de coração puro invocam o nome do Senhor. Amém? Que isso possa nos encher, nos permear e possa gerar em nós um sentimento de cada vez mais querer ser útil na casa de Deus.